Muito bem, conceito de integral. O que é integral? Se você parar para perguntar para qualquer pessoa na rua qual é a definição de integral, vai chegar no seguinte conceito. Arroz integral é a primeira frase que contém integral que qualquer pessoa vai falar. Mas nós não estamos estudando nutrição, e sim matemática. Porém, como definir integral no conceito matemático, sendo que a esmagadora maioria de todas as pessoas que vivem em nosso país mal sabe quais são as 4 operações básicas de matemática? E o que eu estou falando é baseado no Program for International Student Assessment. O Programa para Avaliação Internacional dos Estudantes diz que o Brasil caiu para a 63ª posição dentre 70 países pesquisados. Porém, nada é tão ruim que não se possa piorar. Em matemática, o Brasil ficou na 66ª colocação, ou seja, estamos acima de apenas 4 países. Porém, a forma mais resumida de definir o que é integral pode ser como o cálculo de uma determinada área. Mas não precisamos, por exemplo, usar integral para o cálculo de um retângulo, que sabemos que é a base vezes a altura. Ou o cálculo de um triângulo, que é a base vezes a altura sobre 2. Ou ainda o cálculo de um círculo, que nada mais é do que π vezes o raio ao quadrado. Como calculamos a área de uma imagem onde não é nem um triângulo, nem um retângulo e nem um círculo, como essa imagem que estamos vendo aqui? Ora, podemos preencher com retângulo. Como? Fazemos o primeiro retângulo, mais um retângulo, mais um outro retângulo e chegaremos próximo a essa área. Como? Ora, fazendo a altura vezes a largura. Para a altura, demos o nome de função de x1 e para a largura, o nome de função de y1. Calculamos a área, que é igual a altura vezes a largura. Então, a função de x1 vezes a função de y1 do primeiro retângulo, mais o segundo retângulo, mais o terceiro retângulo, chegará próximo à área dessa imagem. Quanto mais retângulos colocarmos, mais finos eles forem, mais chegaremos à área da imagem. Esse é o conceito de integral. Para isso, colocamos vários retângulos e fazemos o cálculo da área, que é igual à função de x n multiplicado a função de yn. Mas qual é a largura de uma linha? De acordo com Euclides, no seu livro Os Elementos, linha é o que tem comprimento e não tem largura. Mas vamos esquecer por enquanto o conceito de Euclides. Para fazermos o cálculo dessa imagem, colocamos o símbolo do sigma, que também é conhecido como somatória, que está presente no Excel, conhecido como autossoma. Fazemos o seguinte: sigma de fxn multiplicado por fyn. Quais são os limites? Os limites tendem ao infinito, que é um n qualquer, iniciando pelo número 1. Então, nossa definição de integral poderia ter o símbolo de sigma com função de xn, que é a altura, multiplicado com a função de yn, que é a largura, tendo como limite, que é a largura de yn, tendendo-se a zero por causa da questão de Euclides. Mas ao invés de colocarmos tanto o sigma quanto o limite, podemos substituir tudo isso pelo símbolo de integral. E esse é o símbolo de integral. Então colocamos integral função de x com função de y, tendo n linhas, iniciando no 1. A única diferença é que, ao invés de você ver integral de função de x, função de y, você vai ver integral de função de x dx, que nada mais é a largura de cada linha.